Convido vocês a fazer uma reflexão inicial de quando foi o seu primeiro contato com o dispositivo eletrônico. O meu foi com um minigame, né, que seria um pequeno dispositivo de jogos que a gente usava para jogar, né? Então, na época, existia, claro, os videogames já, mas, enfim, o meu primeiro acesso a um dispositivo eletrônico, assim, que eu pude chamar de meu, foi esse minigame. E você, qual foi o seu? Provavelmente, vocês vão dizer isso, às vezes um computador, um smartphone, ou um videogame, enfim. Mas, na verdade, pessoal, vocês hão de convir comigo que o primeiro contato nosso com o mundo da eletrônica é no nosso nascimento. Assim que a gente nasce, a gente já nasce envolto a uma série de aparatos eletrônicos, né? Inclusive, esses aparatos eletrônicos, eles estão ali justamente para o quê? Para auxiliar o médico, o enfermeiro, a equipe de saúde a monitorar o paciente, ver as condições de saúde naquele instante do parto. Inclusive, e isso daí você já nasce no mundo dependendo desses equipamentos, né? Que hoje, claro, a medicina é totalmente dependente da eletrônica. Inclusive, o mundo da eletrônica é o mundo que está possibilitando a gente a estar gravando essa videoaula hoje. É claro que sem a eletrônica, sem o uso de um computador, sem o uso de um celular, que vocês estão me vendo por ele, sem o uso de uma mesa digitalizadora, que eu estou usando aqui nesse momento, não seria possível estar fazendo isso daqui que a gente está fazendo. Eu gravando a videoaula, vocês aí no conforto e na segurança de casa, podendo assistir. Então tá, seguindo um pouquinho mais, por que eu ainda devo estudar eletrônica analógica no século XXI? Poxa, Lucas, o mundo é digital, tá tudo ultrapassado esse negócio de eletrônica analógica. A gente tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de calma, por exemplo, ao dizer isso. Porque o mundo, na verdade, não é digital. O mundo é analógico. Todas as variáveis que a gente tem terrestres, né, no globo terrestre, elas são variáveis analógicas. Inclusive, a eletrônica analógica ela é a base de estudo, a base de concepção de todo o resto, de toda a eletrônica digital, dos microprocessadores, microcontroladores. Então, a eletrônica analógica ela é a base. Dentro, por exemplo, de um microprocessador, né, de um computador, né, enfim, existem aqui, ó, dentro desse, deixa eu selecionar a caneta aqui correta, dentro de uma unidade de processamento do computador, existem ali milhões de transistores, que são um dos dispositivos básicos da eletrônica, sendo que o segundo dispositivo básico são os diodos. Então, o estudo da eletrônica analógica permite você compreender o funcionamento dos dispositivos básicos e, ainda bem, de compreender o funcionamento de um transistor, que é um que a gente chama de equipamento discreto ou componente discreto, você vai conseguir compreender o funcionamento de dispositivos muito mais complexos, como, por exemplo, uma unidade de processamento de um computador, já que ela é formada por milhões desses dispositivos que você já conhece, ou seja, o modo de funcionamento não vai alterar. Aqui, ó, a gente tem algumas imagens de circuitos integrados, a gente tem algumas imagens também de dispositivos, deixa eu só alterar a minha espessura da minha caneta, um dispositivo discreto aqui, que, por exemplo, é um transistor bipolar de junção, né? Aqui eu trago também, lá no contexto de Eletrônica 2, com o professor Rodrigo Rimoldi, provavelmente, vocês verão esse dispositivo básico da eletrônica, que é o amplificador operacional. E olha só como dentro do amplificador operacional, como o próprio nome diz, ele é um circuito integrado, ou seja, uma junção de circuitos, existe lá dentro uma série de outros circuitos. Na verdade, uma série de outros elementos. Esses elementos são elementos que a gente estuda em eletrônica 1 e eletrônica analógica. Aqui tem, por exemplo, o que eu acabei de destacar, um transistor bipolar de junção. E olha só quantos que a gente pode contar aqui, cerca de 16, 20 transistores dentro de um elemento, né?
Na verdade, claro, e como a gente tem um processo elevado de miniaturização, dentro de uma unidade de processamento avançada, você vai ter lá milhões de transistores. Bom, explicada essa importância, vamos aqui então avançando um pouquinho mais até uma previsão que esse senhor, o Gordon Moore, fez, e foi coincidentemente, na verdade, talvez coincidência não seria a palavra correta, de forma bastante contundente, ele preveu que a cada 2 anos o número de dispositivos dentro de uma única pastilha semicondutora iria dobrar. E a previsão dele foi muito acertada ao longo do tempo. Se vocês olharem, ele fez essa previsão aqui lá em 1965, e ao longo do tempo, né, está aqui a previsão e a realidade, os pontinhos são a realidade que a gente observou, e a reta indica a previsão do Moore. Então, foi bastante acertado. Inclusive, a gente está aqui, por exemplo, ó, com um Core i7, né, um processador avançado dos tempos atuais, contendo aí na casa de cerca de 10 a nona transistores dentro desse dispositivo. Então, realmente, a gente está chegando em um nível bastante avançado em termos de tecnologia, em termos de materiais semicondutores, que quando a gente fala de eletrônica, isso daí gostaria de deixar claro desde agora, o estudo da eletrônica é basicamente o estudo dos materiais semicondutores, e na aula de hoje a gente já vai ver um pouco disso também. Bom, com relação a fatores limitantes nesse processo, nesse desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, eu posso citar a qualidade do material semicondutor. É necessário um nível de pureza enorme, né? A gente está falando aqui de uma parte de impureza, ou seja, um material estranho, em 1 bilhão de átomos, né, por exemplo, silício, que é o material mais utilizado. A gente vai esbarrar também nas técnicas de projeto, limites dos próprios equipamentos de fabricação que estão sendo atingidos e também no espírito inovador da indústria, ou seja, até quando eu vou conseguir, inclusive em termos monetários, estar fazendo o desenvolvimento, dobrando a capacidade do número de dispositivos, por exemplo, transistores dentro de uma cápsula a cada 2 anos. Até quando vai durar isso, né? Em termos, inclusive, financeiros, já que essa aqui é uma indústria que gira bilhões de dólares. Bilhões de dólares. É muita coisa. É muita coisa. Então, descendo aqui, um pouquinho mais, uma perguntinha para a gente refletir, bem rápida. Até quando vamos ter que entender o funcionamento de dispositivos analógicos? A resposta para mim, na minha opinião, dessa pergunta, enquanto o mundo for analógico, a gente vai ter que entender o funcionamento de dispositivos analógicos. O dia que o mundo mudar, a gente vai mudar o estudo. Ou seja, não vai mudar. É porque o mundo tem uma natureza analógica. E essa natureza analógica vai levar a gente sempre a estar desenvolvendo essas tecnologias analógicas, né, para estar fazendo essa interação entre o mundo analógico e o nosso mundo digital. Tudo bem? Bom, passando um pouquinho adiante, algumas aplicações práticas básicas que são relevantes, né, do conhecimento da eletrônica analógica, né, já começando com a aplicação de cara, direto. Você vai carregar seu celular, tudo bem. A rede elétrica, ela possui uma tensão, né, que a gente chama de alternada no tempo. Vocês já estudaram lá em circuitos elétricos, né? Então, a tensão elétrica, da rede elétrica, ela é um sinal que varia entre valores positivos e negativos no tempo. Bom, mas ali dentro do celular estão componentes que utilizam corrente contínua para o seu funcionamento, ou seja, você não pode colocar ali um sinal que alterna no tempo para fazer a sua alimentação. Ou seja, você vai precisar transformar, de algum modo, essa tensão que é alternada em um sinal que tenha, por exemplo, esse formato aqui. Ou seja, um sinal
que é aqui em preto, contínuo. Contínuo no tempo. Agora, a questão é como que eu faço a transição entre um material, entre um sinal que tem uma característica que é alternada no tempo, né, que nem essa onda em vermelho que vocês estão vendo na minha tela, para um sinal que tem essa característica contínua. Isso pensando ainda no melhor aproveitamento energético possível, porque vocês podem esperar, eu vou ter que ter algum tipo de perda nesse processo, ou seja, os sistemas não são ideais. Então, qual que é a melhor maneira possível para me converter essa energia que é alternada no tempo em uma energia, em um sinal que é contínuo no tempo? O que eu preciso fazer? Então, aqui encaixa uma das principais aplicações dos diodos semicondutores. Eles vão ter uma característica que vão nos auxiliar a fazer a retificação de sinais elétricos. Então, essa talvez seja a principal aplicação na atualidade do diodo, e é uma aplicação que a gente vai estudar nas próximas aulas. Continuando aqui, descendo um pouquinho mais, dentro do PSE, a gente não vai ver a aplicação, na verdade, a gente não vai estudar os transistores bipolares de junção. Mas, claro, vou trazendo aqui uma aplicação da eletrônica no geral para você. E a amplificação de sinais é uma baita de uma aplicação. Vamos supor que você queira ouvir uma música, né, e você tem um alto-falante pequeno, né, tipo esse aqui da foto, pequenininho, desse tamanhozinho aí, e você vai conectar a saída do seu celular, ali que a gente chama de plug P2, você vai conectar diretamente nessa caixa de som que está aí. O resultado vai ser que o sinal que sai do seu celular, ele tem uma amplitude muito baixa, ele tem uma potência muito baixa, ou seja, a capacidade dele em tocar um alto-falante, ou seja, permitir vibrações no alto-falante de forma que aquelas ondas sonoras que vão irradiar cheguem até o seu ouvido, né, numa intensidade que você consiga ouvir, vai ser ínfima, ou seja, você não vai ouvir o sinal. Inclusive, esse sinal de um celular, né, de uma música, por exemplo, está aqui mostrado na tela para vocês. Esse sinal verde que está aqui na tela é o sinal vindo de um áudio de um celular, é uma música que eu coloquei, que eu mesmo peguei esse sinal na saída do meu celular. Vejam que, olhando aqui, o sinal propriamente dito, ou seja, os valores de tensão desse sinal pico a pico, ou seja, pegando a maior intensidade positiva e a menor intensidade negativa, né, e a diferença entre eles, esse pico a pico é de cerca de 338 milivolts. Jamais você conseguiria tocar um alto-falante que nem esse da foto com esse nível de tensão, né? Você não ouviria nada, não faria nenhuma cosquinha ali no seu alto-falante. Você não ouviria isso. Agora, se eu conseguir de alguma maneira amplificar esse sinal, mantendo as características básicas dele, a informação dele, que é o sinal sonoro da música que você quer ouvir, eu vou conseguir sim tocar o alto-falante. Por exemplo, ele vai conseguir vibrar ali na frequência audível, que você vai conseguir com aquela intensidade, com aquela pressão sonora que você vai conseguir ouvir a sua música. Essa é uma aplicação básica, por exemplo, de transistores, né, em amplificação de sinais elétricos. Então, a partir de um uso de um circuito com transistores, você consegue sair dessa onda verde aplicada na entrada do circuito. Na saída do circuito, você teria uma onda que nem essa onda amarela. Vejam vocês que essa onda amarela, ela tem aqui uma amplitude de pico a pico de 4,26 volts. Um pequeno alto-falante já conseguiria tranquilamente você conseguiria tranquilamente ter as vibrações mecânicas
nesse alto-falante, de modo a você ouvir essa música aqui. Inclusive, esse daqui é um primeiro experimento que geralmente eu faço na primeira aula de circuitos eletrônicos, que é a amplificação de um sinal de áudio de um celular, né, a fim da gente ouvir ele em um alto-falante pequenininho ali com a potência relativamente baixa. Então, são duas aplicações muito importantes, duas aplicações práticas de um conteúdo de eletrônica analógica aqui para vocês já, né, logo na primeira aula. Espero que com isso vocês assim, despertem mais o interesse pela disciplina, porque de fato tem muitas características interessantes e importantes aqui para a gente estar aprendendo. O objetivo é entender a junção PN. O que é uma junção PN e o comportamento dessa junção em diversos casos em que a gente tem ela, por exemplo, reversamente polarizada. O que é isso? Diretamente polarizada. O que é isso? Em equilíbrio, o que acontece com essa junção PN? Para começar, o que é uma junção PN? Para a gente chegar até o nível de entender esses conceitos, a gente tem que passar por uma parte básica desse conteúdo, começando inicialmente com portadores de carga, o que são, né, de onde eles vêm, passando logo em seguida para como que eu consigo alterar a concentração, essa é uma palavra importante, concentração desses portadores nos materiais, que é um processo conhecido como dopagem. Também vamos passar pela parte de transporte de portadores. Uma vez conhecido esses três elos, né, de conhecimento, a gente pode adentrar até a parte de junções semicondutoras propriamente ditas. Então, evoluindo aqui um pouquinho nos conceitos, né, eu trago aqui para vocês a descrição mais aberta dos tópicos que a gente vai trabalhar tanto na aula de hoje quanto na próxima aula. Então, na aula de hoje, a gente vai ver a questão dos portadores de carga, né, o modelo atômico, os cristais semicondutores, material intrínseco, bandas de energia e as lacunas. Dentro do contexto de modificação da concentração de portadores, a gente vai ver sobre o material extrínseco, a dopagem, átomos doadores, aceitadores, portadores majoritários e minoritários. Na próxima aula, a gente já começa a discutir mais com relação ao transporte de portadores e o comportamento da junção PN propriamente dita, né, encerrando assim o conteúdo da nossa unidade 1. Então, prosseguindo aqui com o nosso conteúdo, eu trago algumas questões chaves. Eu gosto bastante de sempre trabalhar com as questões chaves, eu acho que ajuda a gente a memorizar os aspectos mais relevantes, né? E, inclusive, eu já conto aqui para vocês também o que você deve saber de mínimo, né, nessa aula, né? Então, o mínimo que você deve saber é justamente a questão chave. Então tá, primeira delas, de onde vêm os portadores de carga? Segunda, quais são os tipos de portadores? Terceira, como que a gente pode alterar a concentração desses portadores? Quarta, como que esses portadores se movimentam? Bem, pessoal, então passando aqui ao primeiro tópico que a gente vai trabalhar, que é a introdução à física dos semicondutores e introdução também aos portadores de carga, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês é: por que a gente tem que estudar a física básica dos semicondutores? E a resposta para essa questão ela é bastante simples. Ela está relacionada à modelagem dos dispositivos semicondutores. O que é um modelo para você? O que quer dizer, então, eu modelar um semicondutor, ou modelar um diodo, modelar um transistor? Nada mais, nada menos que trazer, né, aqui para o circuito características desse dispositivo que permitam a gente analisar o circuito com as técnicas de circuito que a gente está acostumado, né? A lei de Kirchhoff das tensões, a lei de Kirchhoff das correntes. Por exemplo, quando eu falo para você, qual que é o modelo dessa fonte de tensão contínua de 10 volts? Bom, a gente espera que, por exemplo, essa fonte de tensão contínua de 10 volts, o comportamento dela no tempo, né, ou seja, a tensão dela em função do tempo, seja uma
uma reta, né, com inclinação nula e com valor de 10 volts. Esse daqui é o modelo da fonte, é o que se espera dessa fonte. Então, a gente sabe que ela vai trabalhar desse jeito, claro, de forma ideal, porque na prática, dificilmente a gente vai ter uma fonte que consiga manter esses 10 volts, independentemente da corrente que circula pelo circuito, mas daí já é outra conversa. Em termos ideais, o comportamento dessa fonte é esse que está aí na tela. Outro exemplo, o resistor. Então, esse resistor, a gente também já trabalhou bastante com ele lá na disciplina de circuitos elétricos. A gente sabe, por exemplo, que a resistência é igual a ρ vezes L sobre A, ou seja, a resistência depende da resistividade do material, do seu comprimento e também da área lá do material que você está utilizando, né? Então, isso daqui por si só já traz um modelo para a gente, mas a gente pode evoluir um pouquinho mais e pensar, por exemplo, no comportamento gráfico, né, que essa resistência traz para esse tipo de circuito. Supondo que eu não tinha esses elementos diferentes aqui que vocês estão vendo de germânio e de silício, supondo que eles não estivessem aí, a gente poderia já de cara estabelecer um comportamento, por exemplo, deixa eu pegar aqui um eixo, da corrente em função da tensão, né? Então, aqui no eixo Y, eu poderia colocar, por exemplo, a minha corrente elétrica, aqui no eixo X, a minha tensão elétrica, de forma que eu saberia dizer, pela lei de Ohm, né, de que V é igual a RI, é a lei clássica, eu poderia traçar aqui, ó, o comportamento da corrente nesse circuito, de forma que a inclinação relacionada a essa reta é justamente o quê? Igual a 1 sobre R, já que I é igual a 1 sobre R vezes V, certo? Então, isso por si só já traz para a gente o comportamento que é esperado nesse circuito, ou seja, se não tivesse esses dois elementos que a gente ainda não conhece aqui, eu saberia que estaria circulando uma corrente por esse circuito, essa corrente seguiria a lei de Ohm e assim por diante. Bom, mas uma vez que eu trago dois elementos aqui, que são, a gente vai ver, um diodo do elemento germânio, né, que essa é a abreviação do germânio lá na química, e um diodo feito de outro material, que é do silício, né, eles vão trazer características diferentes aqui para o meu circuito. Bom, que características que serão essas? Não sei. Para descrever essas características, eu preciso de um modelo para esses dispositivos aqui, tanto para o diodo de germânio quanto para o diodo de silício. Eu preciso entender como que esses dispositivos funcionam aqui no meu circuito para tentar trazer o nível para a minha análise, né, o nível de entendimento para a minha análise aqui. Bom, podemos fazer suposições. Será que essa corrente, de fato, ela ainda circula pelo circuito? Será que ela decresceu? Será que ela aumentou? Será que há, de fato, uma corrente nesse circuito? Então, todas essas questões, elas poderão ser respondidas a partir do momento que eu tenha um modelo para esses dispositivos eletrônicos, que nem aqui da tela do diodo, e mais para frente, aí, em outras oportunidades da disciplina, um transistor. Uma vez que eu tenho esse modelo para esse dispositivo, eu consigo substituir aqui nesse meu circuito e, com base nesse modelo, eu vou conseguir resolver, analisar, né, matematicamente o comportamento aqui do meu circuito eletrônico. Em qual nível de profundidade a gente precisa adentrar nesse assunto? Se você fosse um engenheiro mecânico e fizesse parte de uma equipe maior que desenvolve um automóvel, por exemplo, o motor desse automóvel, se você parar para pensar, você precisa saber características técnicas dos materiais, por exemplo, para a câmara de combustão. Você precisa saber o ponto de fusão ali do seu material que você utiliza naquela câmara, porque ali tem temperaturas muito elevadas, né? Então, essas temperaturas elevadas, elas vão trazer uma série de malefícios para o seu material se você escolher o material errado e, claro, o seu carro não vai funcionar. Então, o que eu quero dizer é, você precisa de conhecer limites dos seus dispositivos. Você precisa conhecer limites do seu motor, né, até que temperatura a sua câmara de combustão pode chegar para você escolher um material adequado. No nosso caso, trazendo isso para a nossa realidade, vocês vão ter que pensar em termos
qual que é a máxima tensão que esse dispositivo meu, que esse diodo, transistor, pode operar? Qual é a máxima corrente que passa por ele, que pode passar por ele sem que ele se danifique? Qual que é a máxima dissipação de calor que esse dispositivo eletrônico consegue estar dissipando, consegue estar fazendo? Esses termos, esses conceitos, eles só serão respondidos a partir do momento que você tem um conhecimento mínimo de física dos semicondutores. Mínimo que eu digo é o básico, né? O básico seria suficiente para você entender essas características mais genéricas, mais gerais dos semicondutores. Então, você precisa de um conhecimento, né? Claro, a gente aqui fica entre a cruz e a espada, porque a gente não pode tratar do assunto de forma muito básica, ao ponto de que você não consiga compreender os conceitos, e também a gente não pode avançar muito dentro desse conteúdo, que é o conteúdo, inclusive, tem um curso sobre isso, a ponto de que, claro, você se sinta até desestimulado em continuar os seus estudos. O nosso propósito é um propósito generalista, de forma que você consiga compreender os conceitos chaves e que esses conceitos chaves levem vocês a entender mais outros conceitos futuramente, por exemplo, com relação ao funcionamento do diodo e do transistor. Então, passando aqui adiante, né, avançando um pouquinho mais, falando um pouquinho sobre o histórico do uso de semicondutores e o modelo atômico de Bohr. Aqui a gente tem em tela algumas características de alguns materiais. Dá para você ver o modelo atômico do silício, né, aqui na esquerda, dá para você ver o modelo atômico do germânio, inclusive dá para você ver outros dois materiais que eu vou citar logo em seguida. O fato é, o germânio e o silício, eles têm duas características que são bastante interessantes. Na verdade, eles têm uma característica em comum que é bastante interessante. Os dois têm na sua camada de valência, e daí, camada de valência, lembrem-se, é aquela camada mais externa, aqui no germânio sendo a quarta camada, tudo bem? A quarta camada, e no silício sendo a terceira camada. Então, essas camadas mais externas, elas são relevantes para definir as ligações, né, quantidade de ligações que esses átomos vão fazer com outros átomos da estrutura. Dá para ver como a gente tem aqui 4 elétrons na última camada de cada um deles. Vejam o silício aqui com 4 elétrons na sua camada mais externa, que é a camada de valência, e também o germânio, com 4 elétrons na camada mais externa, que é a camada de valência. Eles vão poder fazer, então, 4 outras ligações com outros átomos, né? Uma ligação provavelmente covalente de compartilhamento de elétrons. E justamente por ter essa característica de 4 elétrons na sua última camada, eles são chamados de átomos tetravalentes. Vejam vocês que, aqui, ó, o silício tem o número atômico 14, está aqui representado, o germânio tem o número atômico 32, inclusive o carbono também, aqui, ó, com o número atômico 6, está aqui também representado lá no segmento 14 da nossa tabela periódica, ou seja, esses materiais têm características em comum. Quais seriam essas características em comum? Eles são chamados, eles são designados como que a gente chama de semicondutores. Por quê? Porque provavelmente, pelo nome, né, a conclusão lógica, eles vão ter um comportamento que é parecido, né, intermediário, na verdade, entre os materiais condutores e os materiais isolantes. Interessantíssima essa característica, inclusive é o que faz eles serem, então, disseminados aqui na eletrônica. Esses materiais, esses elementos, né, germânio e silício, eles são semicondutores que a gente chama semicondutores com cristais singulares, ou seja, são formados ali, podem ser formados para apenas um elemento, como o germânio e o silício. Agora, caso eu tenha mais de 2 elementos da tabela periódica formando um material semicondutor, a gente dá o nome de cristais
compostos para esse semicondutor. Então, são algumas introduções iniciais com relação ao histórico desses materiais semicondutores. No início dos estudos que se tinha dessas tecnologias, utilizava-se bastante o germânio, por ser um material de fácil processamento, né? Inclusive um material bastante abundante, né? Então, essas características fizeram dele um material que foi utilizado em larga escala por um bom tempo. Entretanto, levou-se alguns anos, mas descobriu-se que as propriedades térmicas do germânio, elas não eram tão... a estabilidade térmica do germânio, ela não era tão boa quanto que se precisava para as aplicações na área da eletrônica. Então, daí começou-se a busca pelo processamento de outros materiais semicondutores, e o silício foi o material que se destacou desde então. O silício é um dos materiais mais abundantes na Terra, em termos gerais, só perde para o oxigênio, né, em termos de elemento, presente no globo terrestre, e também é possível, né, você processar o silício de forma que você tenha uma condição de pureza muito elevada. Claro que no começo, né, do desenvolvimento tecnológico desse material condutor, os processos eram mais caros, menos sofisticados, né? Atualmente, claro, é muito mais barato chegar em um silício com uma qualidade, uma pureza equivalente a um tempo atrás, né, em termos de custos. Então, a própria disponibilidade do silício ofereceu recursos, né, para que fossem desenvolvidas pesquisas a fim de tornar o silício o material semicondutor mais utilizado na atualidade. Porém, ele não serve para todas as aplicações. Por exemplo, o arseneto de galho, com a abreviação GaAs, que está aí na tela para vocês, é um material que tem, por exemplo, uma aplicação na área de eletrônica de alta velocidade bem mais relevante que o silício. A gente vai estudar isso daí mais para frente, quando a gente estiver falando sobre o conceito de movimentação dos portadores de carga, né? Então, às vezes, um semicondutor não cai em desuso justamente porque ele atende muito bem a uma determinada aplicação específica, né? Então, tá. Continuando aqui um pouco mais com os nossos avanços, partindo agora para a parte de estrutura cristalina do silício, vejam vocês que é possível que eu atinja um grau de pureza muito grande, né? Idealmente falando, a gente consegue construir uma estrutura de silício em que a gente vai ter somente átomos de silício nessa estrutura. E essa estrutura vai se arranjar de forma a ter uma estabilidade, né? E vai haver ali as ligações covalentes entre os átomos de silício adjacentes. Ou seja, eu vou ter uma estrutura aqui bidimensional, que eu indiquei com o 2D, né? Eu vou ter uma estrutura bidimensional com uma característica de organização muito grande, né? Ou seja, esses átomos estão organizados em uma estrutura que a gente chama de estrutura cristalina. Claro que, na prática, eles são em 3D, né? E essa estrutura cristalina em 3 dimensões, ela vai ser muito bem explorada lá na disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Não é o nosso objetivo estar expondo todos os conteúdos aqui relacionados a essa distribuição 3D dos materiais semicondutores. O fato a gente consegue, então, obter, idealmente falando, um material que tenha somente silício dentro dele. E se esse material tiver só silício dentro dele, esse material a gente chama de material intrínseco. Ou seja, ele é constituído apenas por semicondutores daquele elemento específico da tabela periódica. Por exemplo, se for germânio, só germânio. É um material intrínseco de germânio. E isso tudo vem, né, da busca pela estabilidade, ou seja, esses átomos, eles buscam ter lá na sua última camada, na camada de valência, que ela esteja preenchida com 8 elétrons. É o que se busca.
É o melhor dos mundos para um átomo, ter a sua camada de valência completa. Por exemplo, o que acontece com o neônio. Né? Um gás nobre, ele não consegue, ele é um péssimo reagente, ele não reage com basicamente nenhum outro átomo, justamente porque ele tem a sua camada de valência preenchida. Acontece que, por efeitos de energia, né, pode ser que um ou outro elemento, uma ou outra ligação dessa, ela seja rompida, e uma vez que ela é rompida, vai ficar um elétron que vai poder vagar pela estrutura, pelo material. A gente chama esse elétron de elétron livre. E o elétron, por ter uma carga negativa, né, a carga do elétron é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, por o elétron ter uma carga negativa, a gente chama ele de portador de carga. Um portador de carga é justamente um elemento que carrega consigo pelo material uma determinada carga elétrica. No caso do elétron, é essa carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Essa é a carga elementar do elétron. Aqui a gente tem, logo em seguida também, aqui a representação do arseneto de galho. Vejam vocês que eu tenho um átomo de arsênio, que é um material extremamente tóxico, inclusive, né, ligado a outros 5 átomos de galho. Isso tudo em busca da estabilidade desse cristal semicondutor. Então, só um exemplo aqui mais de curiosidade para vocês. A gente tem como principais materiais semicondutores na atualidade esses 3. O germânio, o silício, que é o principal deles, e também o arseneto de galho. São os 3 mais utilizados. Então, avançando um pouquinho mais, a gente chega até a parte de conexão de um cristal de silício a uma fonte de tensão elétrica. Então, o que acontece, pessoal? Eu quero fazer um experimento com vocês aqui, de forma que a gente possa ligar esse cristal de silício que eu desenhei aqui. Né? Vejam vocês que ele está aqui somente com silício dentro dele, né? Então, isso aqui é um cristal de silício, uma estrutura bidimensional. Eu vou ligar ele a uma fonte de tensão V. Não me interessa o valor aqui agora, eu estou com a análise apenas qualitativa. Essa fonte de tensão V, ela vai produzir a circulação de uma corrente elétrica por esse material? A resposta é depende. Depende do quê? Depende de, por exemplo, fatores térmicos. Vocês viram que eu mencionei aqui acima que pode ser que haja a presença de um elétron livre nessa estrutura aqui do material, ou vários elétrons livres, provavelmente, na estrutura desse material. Esses elétrons livres, caso eles forem submetidos a um potencial, uma diferença de potencial, ou a um campo elétrico, né, eles vão se movimentar por esse material. Aí tudo bem. A 0 Kelvin. 0 Kelvin é o nosso zero absoluto. Teoricamente, né, é uma temperatura teórica, você não vai ter nenhum tipo de movimentação. Se não tem nenhum tipo de movimentação, inclusive os elétrons também não se movimentam. Sem elétrons, sem corrente elétrica. Né? O que acontece se eu subir mais a temperatura desse material semicondutor, a temperatura ambiente? Para 300 Kelvin, que é a temperatura, por exemplo, de uma sala, ou a temperatura ambiente. Acontece que vários elétrons vão ter uma energia, vão adquirir uma energia cinética suficiente para liberar-se de algumas ligações covalentes. Uma vez que eles se liberem dessas ligações covalentes, eles vão estar livres para se movimentar pelo material. Então, a 300 Kelvin, se eu fazer esse experimento aqui, eu vou identificar essa corrente I aqui como uma corrente I bem fraquinha, uma corrente bem ruim, bem baixinha, por exemplo, relacionada a um material condutor de eletricidade, certo? À medida que eu aumento a minha temperatura, mais energia é entregue, então, para esse cristal de silício, mais ligações vão ser rompidas, né, devido ao efeito térmico, né, e mais elétrons vão estar disponíveis. Então, essa maior temperatura, mais elétrons livres, eu continuo aplicando o potencial da minha fonte de tensão V, né, então a minha corrente elétrica I
nesse caso aqui, ela vai aumentar um pouquinho em relação à situação anterior. Inclusive, essa é uma característica extremamente importante nos materiais semicondutores. À medida que a temperatura aumenta, a corrente elétrica também aumenta justamente por quê? Porque a resistividade do material está diminuindo, o material está se tornando um melhor condutor. Atenção, ele não se torna um bom condutor, ele se torna um melhor condutor, né? Então é diferente falar que um material de silício, à medida que a temperatura aumenta, ele fica um bom condutor. Ele não fica, né? Ainda assim, a gente tem, em comparação com o material que é condutor, a presença de um número relativamente grande, na verdade, bem menor, de elétrons livres se comparado ao material condutor. Então, essa é uma característica importante, inclusive tem um nome específico para isso, né? A gente pode diferenciar os materiais condutores e semicondutores de acordo com os aspectos térmicos envolvidos. Os semicondutores, à medida que a minha temperatura aumenta, a minha resistência elétrica, ela cai, né? Ou seja, eu tenho aqui uma relação que é o quê? Ela é, à medida que um está aumentando, o outro está diminuindo, ela é negativa, né? Essa relação ela é negativa. Daí que vem o chamado coeficiente negativo de temperatura, né? À medida que a temperatura aumenta em um dispositivo semicondutor, a sua resistência ou resistividade, ela vai diminuir, então você tem um comportamento contrário, né, disso daí, justamente porque aumento de temperatura, mais elétrons livres, a condução de corrente passa a ser um pouco maior. Nos materiais condutores, a gente tem já um comportamento que parece abstrato à primeira vista, mas ele é totalmente justificado. À medida que a temperatura aumenta, a resistência ou resistividade desse material também aumenta. Poxa, mas espera aí. Lá nos semicondutores, se eu aumento a temperatura, aumenta a quantidade de elétrons livres. Tudo bem. Mas nos condutores, se eu aumentar a temperatura, também não aumenta a quantidade de elétrons livres? Aumenta. Sabe o que é o problema? É que nos condutores já tem elétrons livres demais. Uma vez que tem muitos elétrons livres aqui nos materiais condutores, você adiciona mais ainda. Acontece que quando você coloca uma tensão elétrica, por exemplo, nesse material de cobre que eu acabei de indicar aqui para vocês, ó, nessa peça aqui de cobre, à medida que você adiciona mais elétrons, a movimentação desses elétrons para entrada aqui, ó, eu vou colocar o in e o out, como se fosse entrada e saída do elétron, ela vai ficar muito mais difícil. Imaginem vocês numa sala que está cheia de gente, né, a porta não é tão grande assim, e eu coloco cada vez mais pessoas dentro dessa sala e tentando sair por essa porta. Então acaba que essas pessoas elas vão se chocar umas com as outras na expectativa de sair do outro lado, né, empurradas por uma pressão. Né? A nossa pressão aqui é o potencial elétrico tentando empurrar esses elétrons, né? Justamente essas colisões, né, vão fazer o quê? Vão gerar um aquecimento desse material e a resistividade do material vai aumentar. Olha só que interessante esse conceito. Quando você está estudando lá instalações elétricas, você vê quando, por exemplo, um cabo ele está submetido a uma determinada temperatura, ele tem uma determinada capacidade de condução de corrente. Quando a temperatura aumenta, por exemplo, você está agora num ambiente que tem muito calor na indústria, está perto de uma fornalha. Aí o que acontece? Se a temperatura ambiente ela deslocou bastante para cima, acontece que agora o seu cabo condutor ele tem uma capacidade de condução menor, justamente por quê? Porque agora é mais difícil de passar aquela mesma quantidade de corrente antes, passar por ele nesse momento com a temperatura mais elevada. Ou seja, essa característica térmica, inclusive nos materiais condutores, ela é muito importante, por exemplo, quando você vai fazer um projeto de instalações elétricas. Né? Se você sabe que o seu ambiente vai estar operando
com, por exemplo, 30 graus Celsius ou 35 graus Celsius, é totalmente diferente de um ambiente que vai estar operando com 10, com 15, uma temperatura controlada, em um ambiente refrigerado. Então, daí já vem as diferenças, inclusive fazendo um link lá com instalações elétricas. Então, materiais semicondutores, coeficiente de temperatura negativo. Materiais condutores, já que aumentando a temperatura, a minha resistência também aumenta, eu tenho um coeficiente de temperatura positivo. Isso daqui é bem relevante vocês guardarem esses conceitos para diferenciar os materiais semicondutores dos materiais condutores de eletricidade. Então, pessoal, dando continuidade aqui com os nossos estudos de circuitos eletrônicos, até o momento a gente já passou pelo modelo atômico, né, de Bohr. A gente viu ali um núcleo positivo rodeado de elétrons, sendo que os elétrons da camada externa são chamados de elétrons de valência, vão estar disponíveis para fazer ligações com outros átomos adjacentes. A gente também passou pelo conceito aí de cristais semicondutores, onde a gente viu que a busca pela estabilidade, por exemplo, do silício, leva ele a formar ligações com outros átomos de silício, formando uma estrutura cristalina, que eu apresentei lá para vocês em 2 dimensões. Também comentamos o conceito de material intrínseco, que é aquele que é constituído por átomos, por elementos, na verdade, é uma rede cristalina que é constituída por átomos de apenas um único tipo, por exemplo, silício, ou por exemplo, o germânio. E agora chega um momento da gente conversar um pouquinho mais sobre o conceito de bandas de energia e a sua importância no contexto da junção PN, né? Por que eu preciso estudar isso daqui? Então, descendo um pouquinho mais aqui nos nossos tópicos, passando agora ao tópico de bandas de energia, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: será que para uma mesma temperatura, por exemplo, 25 graus Celsius, a concentração de elétrons livres em um material, por exemplo, germânio, é a mesma concentração de elétrons livres do silício nessa mesma temperatura de 25 graus Celsius? Vamos ver graficamente e vamos tentar elucidar essa questão. Desenhando um gráfico em que a gente tem aqui a concentração de elétrons livres. O N é concentração de elétrons, o I é de material intrínseco. Isso daqui, como é uma concentração, então é elétrons, que eu sempre simbolizo por um E com um acento para fazer uma abreviação, dividido, né, por centímetros cúbicos, a unidade de volume. Então, a concentração de elétrons livres em função da temperatura, dada aqui em Kelvin, qual que é o comportamento que eu espero que aconteça, por exemplo, para o silício? A gente espera um comportamento próximo a esse daqui, ó. À medida que a minha temperatura aumenta, então eu forneço uma energia térmica, uma energia cinética para os elétrons que conseguem se desprender das ligações covalentes e assim vão estar livres para vagar pelo material. Ou seja, eu aumento a concentração de elétrons livres à medida que eu aumento a temperatura, isso para o silício. E para o germânio, como é que ficaria esse mesmo gráfico? Bom, trocando a cor aqui, pegando uma cor, por exemplo, verde. Para o germânio, a gente esperava um comportamento aproximadamente assim, ó. Esse aqui seria o comportamento esperado para o germânio. Voltando aqui para a minha caneta preta, vejam vocês que, para uma dada temperatura, por exemplo, essa temperatura aqui, a concentração de elétrons livres lá no germânio, ela é superior à concentração de elétrons livres no silício. Então, aqui seria a do germânio e aqui seria a do silício. Agora, a grande questão é, por que que isso acontece? Por que que no silício eu tenho uma concentração menor de elétrons livres do que no germânio para uma mesma temperatura ambiente, para a mesma temperatura de uma sala, por exemplo? Para explicar esse conceito, a gente precisa entrar dentro do que a gente chama de bandas de energia, que talvez seja um conceito novo para vocês, então eu vou estar trazendo aqui com um pouquinho mais de detalhe para vocês agora. Então, descendo um pouquinho mais,
Esse conceito de bandas de energia, pessoal, ele vale para qualquer material, não só para o silício, não só para o germânio, não só para os condutores, semicondutores ou isolantes. Ele vale para qualquer tipo de material. Existem níveis específicos de energia, né, dentro do meu átomo, certo? Então, de forma que, quanto mais próximo do núcleo eu esteja, menor é o nível de energia. Em outras palavras, a banda de valência, né, a camada mais externa ali do meu elemento, é a camada que possui um maior nível energético, né? E essas energias, elas possuem níveis bem definidos, de modo que os elétrons vão estar ocupando somente essas bandas, né, essas faixas de energia, sendo que a mais externa aqui representa a energia no nível de valência, né, que é a camada mais externa. Vejam vocês que o silício, trocando aqui a cor da minha caneta, vejam vocês que o silício, ele apresenta uma, duas, três camadas, né? Então ele tem três camadas, e esses aqui são os elétrons de valência do silício. O germânio, ele já apresenta quatro camadas. E espera-se que, quanto mais afastado do núcleo, obviamente, mais fracamente esses elétrons vão estar ligados ao núcleo. Então, quer dizer que, aparentemente, uma menor quantidade de energia, né, vai conseguir livrar esse elétron, desculpe, da camada mais externa e permitir que esse elétron vagueie pelo material em um nível de energia superior. Aí é que está. Então, quer dizer que existem, além desses níveis de energia aqui, por exemplo, representado pela banda de valência, existe um nível energético superior a esse, que uma vez estando nesse nível de energia, os elétrons vão poder, na verdade, se movimentar pelo material. Para exemplificar melhor, eu trago aqui a conceituação aplicada aos três tipos de materiais: materiais isolantes, semicondutores, que é o nosso foco principal, e os materiais condutores. Por os materiais isolantes, vejam só o que vai acontecer. Eu tenho aqui, então, um nível representando o meu nível de energia, certo? Trocando aqui a minha cor para uma caneta vermelha. Aqui eu vou representar o nível de energia da camada mais externa. Ou seja, essa aqui é a minha banda de valência. Banda de valência. E aqui, esse eixo, o eixo Y, representa a energia que está envolvida em todo esse processo aqui. Então, a banda de valência está ali a camada mais externa, tem as outras camadas embaixo, mas eu não estou representando elas nesse gráfico. É porque o que vai interessar para a gente mais agora é realmente a energia da banda de valência, da camada mais exterior ali do meu átomo. Então, se eu tiver um elétron aqui dentro dessa banda de valência, nos materiais isolantes, por exemplo, se eu tiver um elétron e ele atinja um nível, estou tendo problema com a caneta, e ele atinja um nível de energia suficiente, ele vai atingir aqui o que a gente chama de banda de condução, que é um nível de energia que fica superior ainda à banda de valência. Então, aqui a gente chama de banda de condução. Então, um elétron, uma vez que ele adquire essa energia, por exemplo, pode vir por meios térmicos, por exemplo, pode vir da luz, né, com fótons, com incidência de fótons, é um processo que acontece, por exemplo, na geração de energia fotovoltaica. Mas o fato é, uma vez que um elétron posicionado aqui na banda de valência, ele adquire energia suficiente para vir aqui para a banda de condução, esse elétron ele vai estar apto a conduzir uma corrente elétrica, né? Já que uma vez que ele esteja na banda de condução, assim que eu aplicar uma diferença de potencial no meu material, esse elétron vai poder deslocar pelo meu material. Agora vejam vocês que, de propósito, eu desenhei essa distância aqui entre a banda de valência e a banda de condução nos materiais isolantes, deu para ver que essa distância ela é grande. Ou seja, existe aqui, ó, aqui eu vou mudar a cor da minha caneta para representar melhor. Existe, deu errado, deixa eu pegar aqui de novo.
Pegando a cor primeiro, a setinha para representar melhor. A distância entre as duas bandas é o que a gente chama de energia de gap. Gap quer dizer o distanciamento, a distância, né? O afastamento. Então, a energia de gap em um material isolante, ela é elevada. Aqui, em valores numéricos, a gente poderia dizer que é aproximadamente, na verdade, geralmente, não é aproximadamente, geralmente, da ordem superior a 5 elétron-volt. Elétron-volt é uma unidade de energia, né? Que também, claro, dá para fazer a conversão disso daqui para Joule. O que se espera, então, dos materiais semicondutores? Vejam só o resultado. Para esse mesmo caso, em que eu tenho aqui o meu nível de energia, vou desenhar a minha banda de valência também, que representa a camada mais externa, o nível de energia mais externo lá do meu material. Então, essa aqui é a minha banda de valência. Só que agora, pelo fato da gente ter uma configuração diferente, a banda de valência e a banda de condução, elas vão estar mais próximas. Então, nos semicondutores, a banda de condução, ela está mais próxima, banda de condução, ela está mais próxima à banda de valência, de forma que, para uma mesma temperatura, por exemplo, em um material semicondutor, eu consigo ter uma concentração de elétrons aqui na banda de condução bem superior a um material isolante, né? Bem superior. Então, aqui desenhando também a energia de gap, né? O distanciamento ele é menor. Então, essa energia de gap, ela é da ordem aqui aproximadamente cerca de entre 0,05 e 1,5 elétron-volt. Então, tá nessa ordem. Inclusive, eu trouxe aqui embaixo para vocês alguns exemplos. Ó. Para o germânio, essa energia de gap, a energia aqui do distanciamento entre a banda de valência e a banda de condução, é da ordem de 0,7 elétron-volts, mais ou menos. Energia de gap do silício é de 1,1 elétron-volt e do arseneto de galho da ordem de 1,4 elétron-volts. Mas então, como que funciona para os semicondutores? Os semicondutores, aí vocês já devem estar esperando mais ou menos o resultado disso daqui, imaginando como que é, mas o que a gente vai ter aqui é a banda de valência, assim como a gente tinha lá nos outros dois tipos de material. A gente tem a banda de valência e a banda de condução, já que eu tenho a presença de muitos elétrons livres, né, temperatura ambiente, vocês já devem desconfiar que essa banda de condução deve estar muito próxima à banda de valência. Na verdade, a banda de valência e a banda de condução nos materiais condutores, ela é sobreposta, estão uma em cima da outra. Então, aqui, ó, aqui está a banda de condução nos materiais condutores de eletricidade. De forma que, devido a essa proximidade muito grande, a temperatura ambiente, praticamente todos os elétrons presentes na banda de valência, eles têm energia suficiente para assaltar para a banda de condução e estar aptos a desenvolver uma corrente elétrica, carregar uma carga elétrica por esse material. Então, aqui o conceito de bandas de energia ele é muito importante justamente para a gente fazer, além dessa diferenciação dos materiais, para entender o porquê que a concentração de elétrons livres em um determinado semicondutor é diferente do outro para uma dada temperatura. Né? Que nem eu disse, que nem ficou claro para vocês, olha só a energia de gap do germânio. Ela é menor do que a do de silício, ou seja, para uma dada temperatura, é esperado sim que vários elétrons da banda de valência saltem para a banda de condução e estejam em maior quantidade no germânio do que no silício, já que esse distanciamento é menor. Então, evoluindo um pouquinho mais aqui os nossos conceitos,
É possível a gente fazer, além dessa análise qualitativa que eu acabei de fazer ali com vocês, é possível a gente fazer uma análise quantitativa, numérica. De modo algum é o objetivo nosso ficar desenvolvendo essas equações matemáticas, provando elas, isso não é o objetivo da nossa disciplina, mas essa equação aqui vocês conseguem encontrar em livros que tratam a respeito da física dos semicondutores. É uma equação bastante comum de você encontrar por lá. Ela dá, olha só o que ela revela. Ela revela que a concentração de elétrons, ou seja, como você disse, porque eu estou usando a letrinha N para designar concentração de elétrons, certo? Em um material intrínseco, então esse I é de intrínseco, sendo que isso daqui vai ser dado em elétrons livres por centímetro cúbico, certo? Ela é dependente o quê? Da minha temperatura. Vejo que eu tenho uma temperatura aqui que é elevado ao cubo. Essa aqui é a temperatura em Kelvin. Dá para ver que, pelo fato de eu ter aqui uma relação muito forte com a temperatura, a concentração de elétrons, obviamente, é esperado já esse resultado que a gente viu ali em cima, ela é totalmente dependente de temperatura. Por isso que temperatura em eletrônica é uma variável que a gente tem que estar tratando constantemente, porque ela pode alterar, né, as características operacionais do meu dispositivo. Então, temperatura é algo que a gente está sempre preocupado em eletrônica, né? O que já dá para ver, inclusive, pela equação. Também nessa equação a gente tem a energia de gap, que eu acabei de apresentar para vocês, que é aquela distância entre a banda de condução e a banda de valência. Aqui, essa energia de gap, ela está em Joule, certo? A gente tem que ter cuidado com as unidades. Então, se por acaso eu te der a energia em eletronvolt, você precisa converter para Joule para usar essa equação. K é a constante de Boltzmann, que equivale a 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. E T, aqui é novamente a minha temperatura de operação do meu dispositivo. Então, para não ficar algo vago, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente ter noção, inclusive, dos números envolvidos nesses cálculos, né? Nos números envolvidos no processo de cálculo aqui dos meus materiais, na concentração de elétrons do meu material de silício, por exemplo. Então, o exemplo traz o seguinte enunciado: qual é a concentração de elétrons livres em 1 centímetro cúbico? Ou seja, eu tenho aqui um centímetro cúbico de silício, algo próximo disso. Ó. Um dia eu vou ficar bom nesse negócio. Ó. Tentando aqui. Então, em 1 centímetro cúbico, então aqui tem um volume de 1 centímetro cúbico, ele quer saber quantos elétrons livres que tem dentro desse material. Então, quantos elétrons livres? E ele dá para você a temperatura de operação, que é a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. E ele pergunta logo em seguida que efeito que é esperado se a temperatura aumentasse para 300 graus Celsius. Então, inicialmente, vamos responder a primeira parte, depois a gente responde a segunda. Então, lá da equação que a gente acabou, né, de ver, a concentração de elétrons livres, ela é igual a 5,2 vezes 10 elevado, agora eu não me recordo, então só a gente subir e olhar, a 15ª, então, vezes 10 elevado a 15ª, vezes raiz quadrada da temperatura ao cubo. A temperatura foi dada em graus Celsius, mas a gente precisa passar para Kelvin. Então, basta somar 273, né, 273, que dá 300. Vai dar 300 elevado ao cubo, vezes, aí agora é exponencial, de menos a energia de gap. A energia de gap foi dada aqui para o silício, que é de 1,12 eletronvolt. Inclusive, já deu até inclusive a conversão. E 1 eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule. Então, basta fazer essa conversão, pode fazer do jeito que você preferir. Eu já vou fazer aqui interno da equação.
Então, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 2 vezes a constante de Boltzmann, que eu vou colocar aqui K para a gente abreviar, né, ganhar um pouco de tempo, vezes novamente a temperatura, que é 300. Uma vez que você desenvolve esse cálculo, né, a concentração de elétrons livres no silício intrínseco a 27 graus Celsius, você vai chegar que ela é aproximadamente 1,08 vezes 10 elevado à 10ª potência elétrons livres por centímetro cúbico. Olha só a quantidade de elétrons livres que você tem em 1 centímetro cúbico de silício, né? É bastante coisa, você pode pensar. Mas veja que eu trouxe aqui, ó, a quantidade de átomos que existem em 1 centímetro cúbico de silício. Então, desses átomos totais aqui, quantos correspondem a elétrons livres? Basta você fazer uma divisão, né? Basta você dividir, se você quiser saber essa relação, você divide 1,08 vezes 10 elevado a 10, dividido pelo número de átomos do material, que é 5 vezes 10 elevado a 22. Você vai chegar aproximadamente a 2 vezes 10 a menos 13. Quer dizer que uma ínfima parte desses átomos, né, eles possuem elétrons livres, uma ínfima parte. Então, quer dizer, isso inclusive torna para mim o fato de que o silício não é um bom condutor de eletricidade, né, o silício intrínseco não é um bom condutor de eletricidade à temperatura ambiente, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, a concentração de elétrons livres no cobre ou no alumínio, você vai ver que é muito maior do que o que foi expresso aqui. Depois ele pergunta para a gente qual que é o efeito esperado se a temperatura aumentasse para 300 graus Celsius. Claro, uma vez que eu tenho aqui uma relação que é dependente ao cubo, né? Tudo bem que está dentro de uma raiz quadrada, mas ainda assim é uma relação ao cubo da minha temperatura, é esperado que a 300 graus Celsius, né, a quantidade de elétrons livres seja bem superior a essa apresentada aqui a 27 graus Celsius. Então, esse é o efeito esperado. Se você quiser, você pode substituir aqui, né, no lugar de 300 ao cubo, substituir a temperatura de 300 graus Celsius, né, mais 273, ou seja, 573 graus Celsius eleva ao cubo, bem como aqui também nessa parte da exponencial, e ver a concentração de elétrons livres e fazer as contas para ver o quanto que houve de aumento. Você vai ver que vai ter um aumento considerável no número de elétrons livres, o que prova mais uma vez para a gente a dependência de dispositivos semicondutores e, consequentemente, de dispositivos eletrônicos com a temperatura. Então, agora, a gente vai ver a questão de lacunas e sua movimentação e toda a parte relativa à modificação da concentração de portadores. Evoluindo aqui, primeira coisa, vamos pensar então. Até agora a gente já sabe, né, que se o elétron, na verdade, se aquela ligação covalente, se eu fornecer uma energia térmica, né, se eu fornecer uma energia térmica para aquele material, pode ser que eu aumente aquela vibração de elétrons e por algum motivo, né, esse elétron consiga ter uma energia suficiente para saltar para a banda de condução, né? E a hora que ele faz isso, claro, ele quebra aquela ligação covalente, que inclusive é uma ligação do tipo forte, né? É uma ligação forte, ela não é uma ligação fraca, como, por exemplo, é uma ligação de Van der Waals, é uma ligação forte. Então, uma vez que ele esteja na banda de condução, ele já vai estar livre para vagar ali pelo material e carregar a sua carga elétrica e conduzir uma corrente. A questão é, quando essa ligação é quebrada, né, ali no nível da banda de valência, o que fica ali no lugar do elétron? Porque antes tinha um elétron lá. Então, a hora que esse elétron ele salta para a banda de condução, lá de acordo com o modelo das bandas de energia, o que fica no lugar do elétron?
Na verdade, fica o nada, né? O nada a gente pode traduzir como se fosse um buraco ou uma lacuna, né? Essa lacuna, já que o elétron saiu ele se desligou desse átomo e partiu para a banda de condução e não está mais ligado, né, conectado àquele átomo, né? Aquele átomo agora ele passa a ter uma carga positiva, já que ele perdeu um elétron, né? E o elétron está livre agora para passear pela estrutura do material. Para representar essa carga positiva, a gente cria o conceito de lacuna, né? Geralmente, alguns livros também podem traduzir por buraco, porque o termo em inglês que se utiliza para lacuna é hole, né? Lacuna em inglês o pessoal utiliza muito hole, que a tradução literal é buraco, apesar de que eu não trato como um termo, é uma tradução muito bem feita, eu prefiro o conceito de lacuna. Então, assim que um elétron solta-se dessa estrutura cristalina aqui, né, rompendo uma ligação covalente de um átomo de silício com o seu adjacente, no lugar dele fica o que a gente chama de lacuna. A lacuna, assim como o elétron, é um portador de carga. O elétron, ele carrega consigo a capacidade, né, de carregar carga negativa. A lacuna, ao contrário, né, ela carrega consigo a capacidade de deslocar carga positiva pelo material. Opa, peraí, então quer dizer que a lacuna também pode deslocar? Sim, a lacuna também pode deslocar. Inclusive, a gente vai ver a movimentação da lacuna logo em seguida. Então, a gente pode falar que o elétron, o elétron, o elétron aqui que eu sempre abrevio pelo um E acentuado, o elétron é um portador de carga negativa, e a lacuna, ela é uma portadora de carga positiva. Até então, talvez vocês só conheciam o elétron como portador de carga. Vejam que acabei de falar para vocês a existência de mais um portador, que é a lacuna, e é de extrema importância aqui nos conceitos de física de semicondutores, e depois para a gente entender também a junção PN, consequentemente o diodo, os transistores e assim por diante. Então aqui eu só trouxe um diagramazinho para representar para vocês que à medida que a minha energia térmica aumenta, eu forneço mais energia cinética para o meu material, consequentemente, eu aumento a concentração de elétrons livres, certo? E no lugar do elétron, que antes que estava ligado aqui na minha estrutura de silício, no lugar do elétron surge o que a gente chama de hole ou lacuna. Só para revisar esse conceito aí. Então, passando um pouquinho mais adiante, a gente já sabe que o elétron agora é um portador de carga positiva e a lacuna o elétron portador de carga negativa e a lacuna portador de carga positiva. A gente já, inclusive, respondeu a nossa segunda questão-chave, né? Que quais são os tipos de portadores de carga? Então, são elétrons e lacunas. Esses são os meus dois portadores de carga. Com relação à movimentação das lacunas. A movimentação dos elétrons para a gente é algo bem mais cotidiano, né, bem mais simples de entender, porque vocês já sabem que uma vez agora que eu apresentei o conceito de banda de condução, uma vez que esses elétrons estejam na banda de condução, eles vão estar livres para se movimentar pelo material, desde que seja aplicada uma diferença de potencial. Mas e as lacunas? Como que elas se movimentam? Vamos lá, vamos tentar entender olhando para esse fluxograma que está aqui, nesse pequeno diagrama que está aqui. Nesse diagrama, a gente tentou tirar a foto da estrutura cristalina do silício em 3 momentos, né? Um primeiro, um segundo e um terceiro momento, a fim de que a gente acompanhe o andamento, né? Acompanhe o movimento da lacuna pelo material, para tentar entender melhor como que se dá essa movimentação.
Então, aqui no primeiro instante, no primeiro momento, vejam só que eu tinha o átomo de silício, né? Sendo que a ligação covalente aqui com esse átomo, com esse segundo átomo superior, ela foi rompida, por exemplo, o elétron ganhou energia suficiente, já saltou para a banda de condução e está lá se movimentando pelo material. No lugar dele ficou essa lacuna aqui. Então foi criado o que a gente chama de par elétron lacuna. Elétron lacuna. Sempre que um elétron salta para a banda de condução, fica no seu lugar uma lacuna. Então é sempre criado esse par elétron lacuna. Tudo bem, então esse é um instante inicial da onde a gente parte. Agora vamos imaginar que esse elétron vizinho aqui, ó, essa ligação covalente que está aqui bem próxima à lacuna, que também, nesse caso aqui, essa ligação ela se rompa, liberando um elétron para a banda de condução. O que acontece logo em seguida? Pensem vocês, assim que um elétron estiver livre aqui, ó, assim que eu criar um elétron livre aqui, esse elétron, ele, como aqui tem uma carga positiva, vizinha, bem próxima a ele, esse elétron vai sentir, inclusive, uma atração forte por essa lacuna. Então, é provável que, assim que esse elétron passar para a banda de condução, ele vai se movimentar e vai, inclusive, fazer o quê? Se sentir atraído por essa lacuna e vai cair dentro dela, dentro dessa lacuna, né? Vejam vocês que, assim que ele faz isso, a ligação, ela torna a existir, né, nesse átomo que eu acabei de desenhar. E o que fica no lugar do elétron que acabou de sair? Fica a lacuna. Então, a lacuna, vejam que ela deslocou desse átomo que eu vou destacar, ela se deslocou desse átomo de silício para esse átomo aqui. Olha que interessante. Eu tive um deslocamento de um elétron para a esquerda e de uma lacuna para a minha direita. Então, isso daí já é um conceito fundamental. Parece que está havendo uma movimentação de portadores. Vamos continuar a análise. Então, continuando a análise, agora, vamos pensar que um elétron de um outro átomo também consiga passar para a banda de condução. Às vezes, nem tão próximo. Por exemplo, aqui, ó, essa ligação covalente é rompida, de forma que o elétron passa para a banda de condução e acontece todo aquele processo que eu acabei de descrever. Esse elétron ele vai andar aqui pelo meu material, ele vai, né, se deslocar pelo meu material e pode ser que ele encontre essa lacuna que acabou de ser formada. Uma vez que ele vai encontrar essa lacuna, né, disponível, e é uma atração, né, um par positivo e outro negativo, então vai haver uma atração, pode acontecer dele se adentrar novamente nessa lacuna. E uma vez que aconteça isso, a minha ligação covalente agora nesse átomo aqui, essa ligação ela passa a ser feita novamente, né? Já que estamos sempre em busca da estabilidade com os 8 elétrons lá na camada de valência, e a lacuna passa então a esse outro átomo aqui de silício. Então, houve um deslocamento aqui, né, comecei por esse, depois eu passei para esse outro átomo que eu estou indicando aqui na tela para vocês, e por fim foi parar lá em cima. Então está tendo aqui, dá para vocês observarem claramente um deslocamento de lacunas no meu sentido esquerda para direita. Então as lacunas elas estão deslocando no meu sentido da esquerda para a minha direita, e ao mesmo tempo está havendo um deslocamento de elétrons da minha direita para a minha esquerda. Então, os elétrons no sentido direita-esquerda e as lacunas no sentido esquerda-direita. Agora, acontece que existe uma outra pergunta que a gente tem que se fazer. Tudo bem, então agora existem dois portadores de carga, o elétron e a lacuna como carga, né, carregando carga positiva, o elétron carregando carga negativa. Eu já sei como que se cria essas lacunas, né?
E agora é o seguinte, será que a movimentação pelo material, será que ela é tão fácil para a lacuna quanto é fácil para o elétron? Ou, em outras palavras, a velocidade que elas se movimentam, as lacunas, é a mesma velocidade que os elétrons conseguem se movimentar? Não é. Por quê? Justamente porque vejam vocês que para a lacuna se formar é necessário a quebra de uma ligação, né? Então, sempre que acontece essa quebra, forma-se ali uma lacuna. Então, ela é dependente disso, ela é dependente, a movimentação dela é dependente dessa quebra de ligações. E o elétron não. Uma vez que ele esteja livre, né, uma vez que ele já esteja livre, ele não é dependente de a quebra de ligação. Então, se acaso houver uma diferença de potencial no material, ele já vai estar livre ali para se movimentar e estar, por exemplo, sendo absorvido por um polo positivo de uma fonte externa. A lacuna já não é assim, ela precisa necessariamente de quebra de ligações. Então, daí é uma diferença, porque que a movimentação das lacunas ela é bem mais dificultada em relação à movimentação dos elétrons. Um conceito bem importante que eu acabei não comentando aqui na explicação é o conceito de recombinação. Lembra que eu disse para vocês que sempre que um elétron, né, na verdade pode acontecer de um elétron passar pelo meu material e se encontrar com a lacuna. E assim que ele se encontra com essa lacuna, ele adentra dentro dela e completa aquela ligação. Esse processo do elétron retornar à banda de valência e adentrar a essa ligação, acabando, assim, na verdade, finalizando com aquela lacuna, é um processo chamado de recombinação. Então, essa recombinação é o processo pelo qual o elétron, ao se deslocar pelo material, encontra uma lacuna e, uma vez completando essa lacuna e completando ali a ligação química covalente envolvida, eles, então, extinguindo um par elétron-lacuna. Isso é o que se chama de recombinação de elétrons e lacunas. É um conceito também bem relevante aí na física dos semicondutores. Bom, seguindo um pouquinho mais aqui, com relação à concentração de elétrons e lacunas, né, existe uma formulinha que a gente vê bastante na física dos semicondutores, e ela traz o seguinte, ela traz que a concentração de elétrons vezes, desculpe a caneta aqui, a concentração de lacunas é igual à concentração de elétrons no material intrínseco, ou seja, aquilo que a gente resolveu no exemplo 1, ao quadrado. Aqui a gente tem, inclusive, eu trouxe mais um conceito. Então, ó, vejam que a letrinha P, né, a letrinha P, ela representa concentração de lacunas, sendo que a letrinha N, conforme a gente já conhece, é a concentração de elétrons, certo? Agora, faz sentido essa equação, né? Concentração de elétrons vezes a concentração de lacunas vai ser igual à concentração de elétrons, veja que eu usei o N, então isso aqui é concentração de elétrons também, só que elevado ao quadrado. Faz sentido isso ou não? Vamos pensar. Sempre que um elétron consegue energia suficiente para saltar para a banda de condução, ele forma uma lacuna. Então vejam que esse processo, ó, gerei um elétron, gerei uma lacuna. Esse processo aqui é o processo de formação do par elétron-lacuna, né? Então, para cada elétron que é criado, também é criada uma lacuna ali. Então, a concentração de elétrons e a concentração de lacunas no meu material vai ser igual. Então, por isso que essa equação é verdadeira. Sempre que eu tenho a formação de um elétron, eu tenho a formação de uma lacuna. Então, acaba que a concentração de lacunas é igual à concentração de elétrons. Por isso, seria aqui substituindo, ficaria N vezes N, que daria o Ni
ao quadrado, pensando aqui no intrínseco, né? Pensando no material constituído apenas por silício, por exemplo. Então, daí que vem esses termos de concentração de elétrons, concentração de lacunas, serem iguais a Ni ao quadrado. Essa relação ela é importante e a gente vai trabalhar um pouquinho mais com ela logo em seguida aqui. Esse material é um bom condutor? Né? Essa questão aqui a gente já consegue responder facilmente, né? Deu para ver ali que esse material, apesar de ter uma quantidade relativamente grande de elétrons livres à temperatura ambiente, não sei se vocês se recordam, mas a gente viu que a concentração intrínseca no silício a 27 graus Celsius, né? Ela deu ali da ordem de aproximadamente 1,1 vezes 10 a 10 elétrons por centímetros cúbicos. Apesar de ser grande essa quantidade, ela ainda assim é muito pouco representativa pelo conjunto total de átomos no material, ou seja, o silício semicondutor puro não é um bom condutor de eletricidade, o que, por exemplo, está muito distante do cobre, do alumínio e de outros metais, né? Agora, a questão é possível eu tornar esses materiais semicondutores melhores condutores de eletricidade? Em outras palavras, é possível que o meu silício tenha uma capacidade maior de condução de corrente? É possível eu tratar de alguma maneira esses elementos a fim de que eu aproveite ele ou para ser o melhor isolante ou para ser o melhor condutor? A resposta é sim. Inclusive, esse é um dos pontos-chave pelos quais os semicondutores são muito utilizados, na verdade, né? São só eles que são utilizados em dispositivos eletrônicos. Essa é uma grande vantagem dos semicondutores. A gente consegue, por processos de fabricação, por processos de purificação, inserir, né, conforme a nossa necessidade, átomos dentro dessa estrutura cristalina, átomos estrangeiros, átomos estranhos àquela estrutura, de forma que a gente manipule o comportamento elétrico do dispositivo. Então, isso é super relevante no contexto de eletrônica analógica.